Shalom Vraha, Baruch Hashem, graças a Deus. Estamos aqui para mais um shiur, para mais um estudo, dando sequência a esse estudo tão maravilhoso que é falar sobre fruto do Espírito. Estamos avançando, graças a Deus, e hoje nós vamos estar falando sobre fé, sobre emuná, sobre confiança em Hashem e no nosso relacionamento com o Eterno, na constância de permanecer sempre conectados e unidos ao Eterno. Baruch Hashem, vamos falar de muitos assuntos relacionados a emuná, dentro do próprio Taná, dentro da Brit Hadashah, e eu tenho certeza que vai ser um assunto, na verdade, muito peculiar a todos nós, porque sem emuná, querido, como está escrito, é impossível agradar ao Eterno, né? Sem fé, é impossível agradar a Deus, como está escrito, e é um assunto que ele circunda toda a nossa vida, né? Ele é um assunto que faz com que a nossa vida tenha sentido com o Eterno. E nós vamos falar um pouco disso aqui nesta tarde, né? Onde eu estou gravando, hoje é tarde, e eu gostaria de começar aqui falando sobre, definir um pouco do que é a fé, né? Porque a fé não é somente um consentimento mental, né? Hoje em dia, se for falar de fé com muitas pessoas, diz que cada um tem a sua, né? Tem cada um a sua fé. E a nossa, ela está pautada unicamente na Torá do Eterno, nas instruções do Eterno, no que Deus falou. Isso está dentro da Bíblia Sagrada. Então, quando nós, né, falamos de fé, judeus, né, praticamente falando, né, judeus que vivem a Torá, porque existem judeus que não vivem a Torá. Eles são judeus apenas como raça, né? Como até ouvi uma pessoa dizer que ele é um judeu que é ateu, mas ele se considera um judeu apenas por raça, né? Por etnia, por assim dizer. Mas nós somos judeus não por etnia, somos judeus pela fé. Isso é importantíssimo, né? Como nós lemos lá na carta aos Efésios, que pela graça nós somos salvos mediante essa fé, né? E nós somos filhos de Abraão pela emuná, pela fé. Então isso aí é um assunto, para nós somos messiânicos, é um assunto que abrange toda a nossa existência, até mesmo como povo, como servos do Eterno, né? Então nós vamos estar falando um pouco do sentido da palavra, que não é somente um assentimento mental, né? As pessoas falam que crê nisso, crê naquilo, e apenas balançam a cabeça, você crê. Não é só um assentimento mental, né? Ela é muito mais do que isto, né? Ela fala de como eu já falei aqui, que ela é um pilar da nossa vida, né? Ela é uma confiança, é uma firmeza, né? Que leva a todos nós ter fidelidade, essa é a palavra correta, é ser fiel às ordenanças do Eterno e continuar crendo, né? Continuar praticando, continuar vivendo um relacionamento com o Eterno sem abandonar, né? Quando a pessoa abandona a Torá, quando a pessoa abandona as leis de Deus, ela automaticamente está abandonando o Eterno, porque isso significa que a sua fé, ele abandonou a sua fé, né? Então isso não nos cabe e nós não queremos que isso aconteça conosco, que Deus nos livre, né? Porque o nosso objetivo é sempre avançar, sempre crescer. Nós passamos por a nossa fé ela pode passar até por crise, né? Por batalhas e tudo mais, e ser provada, né? Porque está escrito na carta de Jacó, de Tiago, nós devemos estar alegres por passar por vários tipos de provação, né? Para a nossa fé que é aprovada. Na verdade, quem é aprovado não é eu que sou provado, não é o indivíduo que é aprovado, quem é provado o que é provado, na verdade, é a sua fé, né? Vamos fazer uma leitura aqui desse texto, rapidinho, para a gente começar a dar embasamento aqui ao nosso estudo e dar continuidade.
É, que é Tiago, se eu não me engano, é o capítulo 2 de Jacob, a carta de Tiago. Só para a gente já começar a... Deixa eu ver aqui. Meus irmãos, tempo motivo de grande alegria, né? O versículo 2 do capítulo 1. Meus irmãos, tempo motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, né, é que produz perseverança. Então, a aprovação da nossa emuná, da nossa confiança, ela vai produzir o quê? Uma perseverança, né? Ela vai produzir um alicerce, né, firme na presença do Eterno. Então, quem é provado não é o indivíduo, né? Se a pessoa não tem fé, para que ela vai ser provada? Né? Dentro do contexto bíblico, né, queridos? Estamos falando aqui do contexto bíblico. Então, dentro do contexto bíblico, o que é provado é a nossa emuná, não é o indivíduo em si, né? A pessoa só é aprovada se ela tiver fé em Deus e viver seus mandamentos. Porque a pessoa que não quer os mandamentos do Eterno, não vive os mandamentos do Eterno, ela vai ser provada em quê? Não tem sentido isto, né? É uma pessoa que vive no mundo e tal, e até o inimigo, né? A gente vai falar um pouco do opositor, que é a incredulidade, que é dúvida com relação essa inconstância, né? Ela leva à inconstância, à incredulidade. E aí a inconstância, ela vai levando a gente a tomar decisões erradas e tal, a ponto de nos afastarmos do Eterno. Isso não é o que o Eterno deseja para todos nós. Então, a fé, essa confiança, né, ela vai muito além apenas de um assentimento mental, mas é de uma atitude que persevera, que continua crendo. Por quê? Porque o Eterno, querido, ele é conhecido como a rocha, né? Como o Eterno ele é uma rocha, ele é imutável, ele não muda, ele é constante. O próprio Yeshua, no seu ensinamento, ele diz que se alguém construir sua casa em cima da areia, né, em coisas que não é rocha, que não é firme, quando vir a tempestade vai dissolver, né, vai desmoronar. Mas se for na palavra dele, então quando ele fala que se a pessoa que é alicerçada na palavra dele, nos ensinos dele, que é a própria Torá, que são ensinos embasados na própria Torá, que ele veio para resgatar isso dentro do povo de Israel, a Torá, enfim. Então ele está dizendo que se você crê na palavra do Eterno, que é a rocha, que é fiel, que não muda, vai vir a tempestade, vai vir e você vai continuar firme. Por isso que nós devemos crer continuamente na palavra do Eterno, né? Seja mentiroso todo homem e o Eterno verdadeiro. E o texto básico do nosso estudo, que é Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. A mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Então, já estamos na reta final aqui da nossa série de estudo, né? Faltam só mais duas características, mais duas midot, né? Para a gente poder terminar essa série de estudos, né? Sobre fruto do Espírito, que foi um período muito bom, tem sido um período muito bom. E nós estamos agora nos dias intermediários entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Yom Kippur, nessa semana que vamos adentrar, já começa, vamos ter o Yom Kippur, né? E posteriormente Sukkot, e assim sucessivamente vai começar um novo período de estudo da Torá, e nós vamos continuar dando estudo, nós vamos falar sobre os parashot, né? Para que a gente possa dar início ao calendário de estudo das parashot, e dentro das parashot vários assuntos vai ser abordado, tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito. Baruch Hashem. Então, a confiança, a palavra fé, na verdade, dentro da linguagem grega,
que é Pirtes, ela tem uma ideia, como eu já falei, de confiança, fidelidade, constância na relação com as alianças, né? Com a aliança. Então, nós vivemos aliançados com o Eterno, e isso deve ter mantida a aliança, porque quando há quebra da aliança, isso aí já é um ato de infidelidade. E a obediência que nasce de uma confiança, que é a ação dentro da própria fé, né? Você crê, então sua fé ela tem que ser pautada em cima de ações, não só apenas no assentimento mental, mas ela tem que ser por obras também, né? Baruch Hashem. O que o Shaul fala dentro do fruto do Espírito, ele ensina que a fé, essa fidelidade, é mais que crer, é uma realidade, é a lealdade contínua ao reino de Deus, né? Então, o fruto do Ruach HaKodesh, ou seja, é algo que o Espírito desenvolve no caráter, produzindo perseverança, para as pessoas não desistir. É lógico que ele estava falando isso para a carta aos Gálatas, é lógico que estava tudo dentro de um contexto, né? Ele não ia falar isso aleatoriamente, né? Ele está falando para uma comunidade que poderia acontecer o quê? A desistência, por conta daqueles que eram conhecidos como da circuncisão. Então, por passar por aquele tipo de pressão, um tipo de interpretação, né? Dentro das leis rabínicas, para a pessoa entrar na comunidade, isso pode estar enfraquecendo. Isso pode acontecer hoje em dia, a pessoa ir para uma sinagoga judaica, até mesmo judaico-messiânica, e ela não ter a Brit Hadashah e começar a trazer leis rabínicas para que os seus adeptos pudessem praticar, isso vai trazer peso e peso e peso, e essa emuná que ela vem tão aflorida, né, para dentro da comunidade, aquela emuná que a pessoa crê em tudo, fica maravilhado com o judaísmo, e pode chegar algum momento na vida dela que ela vai entrar em conflito a sua fé, a sua emuná. E aquela emuná que levou ela, aquela emuná inocente de criança, né, que abraça tudo, isso pode afastar as pessoas, né? Porque isso que acontecia lá na carta aos Gálatas, né, quando nós estudamos, na comunidade da Galácia. E Paulo, ele trata esse termo fé para que as pessoas não desistam, saber que isso é fruto do Ruach HaKodesh, se apegar a Deus, que essa fé vai crescer. Vai crescer. E porque a fé, além dela pode decrescer, ou como ela pode crescer, ela pode aumentar, né? Desenvolver. Deus compartilhou uma medida de fé para cada um de nós, para alcançar o objetivo que nos é proposto. E eu tenho certeza que se nós desenvolvermos essa emuná, nós vamos chegar até o fim, e eu tenho certeza que vamos dar bastante fruto para o reino de Deus, né? Como nós falamos aqui, o opositor da fé, ela é a incredulidade, ela recusa, é uma recusa em confiar, é a deslealdade, então ela recusa em confiar, e como eu falei aqui, se a gente pega certos momentos, a pessoa que vive e causa desconfiança, traz um escândalo, alguma coisa, essa fé dessa pessoa pode enfraquecer a ponto dela desconfiar de tudo que se fala com relação ao judaísmo, a palavra de Deus, e não é isso que o Eterno deseja. O Eterno quer que a gente creia independente de quem está falando, né? Essa que é a linha tênue entre a pessoa que fala e o que ela está falando. Por isso que a busca, a caminhada com o Eterno, ela é totalmente pessoal, querido. Totalmente pessoal. Yeshua falou que a porta é estreita, né, que leva à salvação, e larga é que leva à destruição. Então, e muitos são os que passam pela porta larga, né? Mas a porta estreita, ela só cabe uma pessoa passando, é só você e Deus, né? Só quem conhece a sua vida verdadeiramente, seu interior, é o Eterno. E você tem que trabalhar com quem conhece você, né? Que é o Eterno, Baruch Hashem. O conceito de emuná, vamos falar agora dentro do conceito de emuná, porque nós que vivemos judaísmo, né? Eu gosto de falar muito essa palavra, a gente viver judaísmo, né? Porque recentemente eu até fui abordado isso, né? Como quem me acompanha sabe que eu trabalho dentro de uma loja onde pertence a família de judeus, e chegou uma pessoa lá, dando Shana Tová e tal,
Só que meu chefe não estava, ele pediu para mim dar Shana Tová, eu falei que ia dar Shana Tová, ele percebeu que eu falei com tanta desenvoltura que ele espantou, né? E ele me perguntou se eu era da colônia, né? Eu falei, não, eu não sou da colônia, mas eu vivo o judaísmo. Ele, opa. Enfim, essa foi minha resposta. Já pensou se eu me gabo? Não, eu sou da colônia e tal. Não, não sou da colônia. Eu pertenço à comunidade do Machia e eu vivo o judaísmo, né? Eu não vou tentar explicar isso para uma pessoa que não entende, né? Mas eu vivo o judaísmo, né? E ele pela minha fala, ele percebeu que tinha alguma coisa ali que era diferente, né? É natural nosso, né? É natural para você, tem que ser natural, não pode ser uma coisa forçada. Pessoas, é isso que é o interessante, não é você tentar mostrar que é judeu ou tentar forçar uma barra, né? Tem gente bota das indumentárias, bota coisa, mas enfim, é no seu falar, no seu proceder, as pessoas vão ver alguma coisa diferente. Isso que é interessante na nossa fé, né? Baruch Hashem. Então a palavra emuná, que corresponde à nossa vida, né? Corresponde ao nosso convívio como comunidade judaico-messiânica ou judaica tradicional. Então ela deriva da palavra amam, que é o quê? Carrega o sentido o quê? De firmeza, confiabilidade, fidelidade, veracidade. Portanto, a emuná não é apenas uma crença intelectual, é o que eu falei, não é um sentimento mental. Mas uma confiança prática, né? Uma confiança que existe na prática, né? E uma fidelidade inabalável que se manifesta nas ações. Então, tudo que vem para nós, querido, é para abalar a nossa confiança. Então, o nosso maior inimigo, querido, ele tenta justamente minar a nossa confiança. Tá? Minar a nossa confiança. E no decorrer aqui do shiur, nós vamos estar abordando aqui de duas características que tem dentro do ser humano. Eu confesso a vocês que eu tenho estudado a respeito de emuná, eu já estudo o judaísmo, né, dentro da perspectiva da Brit Hadashah, já há alguns anos, né, há pelo menos uns 10 anos por aí, e eu ainda não tinha ouvido essa perspectiva que eu vou trazer aqui hoje para você. Tá? Se eu ouvi em algum shiur na sinagoga, eu não lembro, mas enfim, eu vou trazer aqui algo que é lógico, quem estuda judaísmo sabe que pode até ter estudado isso já, estou falando por mim mesmo, né? Para a gente poder ter um equilíbrio na nossa vida com relação à nossa emuná, à nossa fé. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, eu quero trabalhar aqui um texto do Taná, que é Havakuk, né, que é Abacuque, no português, que é 2:4, bastante conhecido. Se eu não me engano, esse texto está na Bíblia umas 3 vezes, 3 ou 4 vezes, uma coisa assim. Acho que tem esse texto no Taná e na Brit Hadashah tem mais umas 3 ou 2 vezes, tá? Diz assim, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o sadik, o justo, pela sua emuná viverá. Tá? O Urash, ele comenta esse versículo assim, pela sua emuná viverá, ele, o justo, será sustentado, ou viverá, né? Que é o viverá. Por causa da sua fidelidade. Então, olha a explicação do Urash. O Urash explica que esta é uma recompensa para o justo que, mesmo em meio à opressão do exílio babilônico, que era o contexto do versículo, permanece fiel a Deus e confiante em sua salvação final. A emuná é, portanto, a força vital que sustenta o justo em tempo de crise. Tá? Então, preste atenção. A emuná, às vezes a gente acha que não tem fé. Né? A gente fala, se minha fé está fraca e tal, mas a gente não percebe que, meio a tantas crises que nós enfrentamos, se estamos hoje de pé, se você ainda ora, se você ainda vai a um serviço sinagogal, se você ainda lê, estuda algo da Bíblia, isso significa que ainda tem fé em você, ainda existe emuná em você, né? Então,
A fé, essa fidelidade, essa constância, não é só para ouvir rumores de que as coisas vão ficar ruins. Nossos dias, hoje em dia, essa propaganda é muito divulgada, que as coisas vão ficar ruins e que não sei o quê, as guerras políticas, né? O âmbito mundial, né, de clima, de terremoto, disso, daquilo, tudo isso, querido, é para abalar a nossa confiança, é para abalar e tudo mais, mas olha só o que o contexto do profeta está dizendo, e olha que está na Brit Hadashah outras vezes, já justamente para chamar nossa atenção. Né? Se uma vez é importante, mas várias vezes. Então, o sadico, o justo, ele vai viver pela sua imuná, ele vai ser sustentado. É o que vai manter ele de pé, é a sua fé, é a sua confiabilidade na palavra do Eterno, é você viver confiante plenamente, é ter bitahon. Nós vamos falar um pouco sobre o que é bitahon também. Então isso, querido, é algo maravilhoso que nós devemos estudar sempre. E como nós estamos dentro do fruto do Espírito, é algo que é produzido pelo próprio Eterno dentro de você, não vem de você. Não é humano. Não vem do ser humano isso, querido. Não é da sua estrutura emocional, física, não é mérito teu. Isso aí é mérito exclusivamente do nosso Mashiach Yeshua, na sua obra redentora, que compartilhou Ruach HaKodesh com todos nós, porque sem isso, querido, nós não conseguiríamos viver de maneira nenhuma, Torá, de maneira nenhuma. Deus é perfeito em tudo, Baruch Hashem. O Maimônides comenta também, dentro da sua própria... ele estabelece, né, 13 princípios de fé, da fé judaica, né? Ele define isso não como um sentimento vago, mas como um conhecimento certo. Eu creio com fé completa, emuná shelemá. Para o Rambam, a emuná é o alicerce intelectual e espiritual sobre o qual toda a existência religiosa se edifica. Né? Então, essa que é a base, é o alicerce de toda a nossa vida judaica, seja ela tradicional, ortodoxa, messiânica, seja o que for. Então, a emuná é esse pilar, ela é tanto por meio do intelecto quanto, né, pelo espírito, né, pelo Ruach HaKodesh, né? Quando eu falei aqui que não é mérito seu, não significa que você não tenha que estudar, que você não tenha que buscar conhecer. Né? A gente também não pode ser leniente com as coisas que não edificam, né? A gente tem que ter resiliência no buscar a palavra do Eterno e conhecer, para que essa imuná venha se fortalecer, essa crença que se torna espiritual dentro de você, pelo Ruach HaKodesh. E quanto ao conceito de fruto do Espírito, ele é específico na Brit Hadashah. É uma qualidade fundamental cultivada pelo homem em seu relacionamento com Deus, que é central dentro do judaísmo, né? Como eu falei aqui. Agora, vamos falar aqui de bitahon, olha só o texto que é maravilhoso. Confia, bitar, né? Que é confiar no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio conhecimento, né? Reconhece em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Bitahon é diretamente a emuná, olha só. Ela é diretamente ligada a emuná. O sábio de El ensina que o verdadeiro bitahon é fruto de uma emuná fortalecida. Quem verdadeiramente acredita na onipotência, bondade e providência divina, naturalmente depositará nele toda a sua confiança, que é a bitahon. Que é a bitahon. Então, a emuná é assim, tentar explicar aqui de uma forma bem rápida. Então, a emuná é quando você estuda, né? Você conhece pela Torá, você vê tudo que Deus fez, né? Tudo que Deus criou.
Eu vou citar aqui algo maravilhoso que é... Vamos, eu acho que está aqui no estudo, mas eu vou adiantar aqui, que é Hebreus 11, tá? Que é Hebreus 11. Vamos lá. Estamos falando de Emuná e Bitarron, tá? Guarde aí. Emuná e Bitarron. Vou tentar explicar aqui pela Brita Hadachá. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, isso é emuná. Você não viu um mar vermelho aberto, se abrindo. Você não viu isso. Você não viu coluna de fogo, você não viu nada disso, né? É certeza de coisas que se esperam. Convicções de fatos que não se veem. Esses fatos, você não viu. Não viu nenhum desses fatos, né? Por quê? Pela emuná, os antigos obtiveram bom testemunho, né? Porque eles viram isso, né? Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível existe de coisas que não são visíveis, né? Então, isso aí ele está falando pela fé, os mundos foram criados. Então, ele está falando aqui da criação. Você viu? Não viu, né? Você não viu. Mas você confia, você crê. Por quê? Porque você lê. Você conhece essa história. Você já viu. Lendo. A gente espera que as coisas que aconteceu aqui aconteçam conosco, né? Porque Deus é o mesmo, Deus não muda. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não são visíveis. Isso aí é criação. Você leu, estudou, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício, então ele vai escolhendo na Torá. Enoque, lembra que eu falei que sem emuná é impossível agradar a Deus, versículo 6, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, né? Como eu falei aqui, que eu ouvi ontem de um judeu falando que ele é ateu. Judeu, lá do Egito, veio para o Brasil e tal. Ele é judeu, mas ele não acredita, ele não vive religião, ele nem acredita. Ele só é judeu ele sabe que ele é judeu por conta da etnia dele, né? Mas não pela fé, ele não acredita mais na Torá. Não sei nem se teve criação dentro da Torá, não sei. Enfim. Mas pela fé, Noé, né? Falar de Noé, os patriarcas, Abraão, que é... A gente vai falar sobre Abraão. Então, todas essas pessoas aqui, né, que a gente se lê na galeria da fé aqui, a gente tem convicção dessas coisas, porque a gente lê. A gente vai chegar e falar assim, você acredita que Deus abriu o mar vermelho? Você acredita que Noé construiu a arca? Sim, acredito. Opa! Creio. Isso é fé. Por quê? Você lê, você está de coisas que você não vê. Essa é a certeza. Você está tendo certeza que você acredita de coisas que você não vê, mas você leu, você tem um conhecimento. E de coisas que você espera que aconteça, né? Que você pode. Porque se Deus fez todas essas coisas, as promessas futuras de coisas que ainda irão acontecer, que é verdade, que a gente tem que confiar e saber que isso vai acontecer, né? Isso é emuná, isso é fé. Aí ele fala, portanto, versículo 1 do capítulo 12, portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são as testemunhas? Todos aqueles heróis da fé. Testemunha de Abraão, testemunho de Enoque, testemunho de Abel, testemunho da criação, dos céus, que declara a glória de Deus. Tudo isso está dando testemunho de que a palavra de Deus é verdadeira, tá? Por isso que lá em Provérbios, vou terminar aqui de ler o versículo aqui, portanto, também visto que temos rodeado de tão grande número de testemunhos, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firme nos se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então é para continuar firme,
Não desanimar, correr com firmeza. Não desanimar. Porque você viu as outras pessoas que sofreram, passaram por vários tipos de provação, e nós não. E nós apenas temos esses registros para saber se Deus fortaleceu eles. Se Deus foi com eles, será conosco também. Né? Olha a palavra que ele deu de ânimo para Yehoshua. Ele fala para Yehoshua, e Yehoshua era o servo do servo de Deus. A Torá, Yehoshua, servo do servo de Deus. Né? Ele era servo de Moshe Rabbeinu, que era servo de Deus. Então ele estava no nível, mas Deus foi lá e pegou esse e colocou lá na frente. E quando ele vai, ele fica com medo, é lógico, isso é natural do ser humano, o Eterno, ele vem e fala, olha só, do mesmo jeito que eu fui com Moshe Rabbeinu, eu vou ser com você, mesma coisa. E Deus está conosco, é o mesmo sentido. Baruch Hashem. Então nós pegamos essas testemunhas, agora voltamos para Provérbios. Tá? Voltamos agora para Provérbios. Confia no Senhor, tem habitarron de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento. No seu próprio entendimento que você entende das coisas. Não se apoie nisso que você vê, que você entende e tal. Mas reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele vai firmar os nossos pés. Por quê? Porque você tem que ter bitarrão, você tem que ter entrega. Você tem que ter essa entrega, né? Confiar nele verdadeiramente e deixar ser levado por ele, deixar ser levado pela palavra. Não dar resistência, não ter resistência intelectual. Né? Eu sei, eu conheço, é desse jeito e tal, não vai dar certo e tal. Não, essa resistência tem que ser quebrada e a gente confiar no Eterno. Baruch Hashem. Eu falo para vocês, eu estava precisando muito dessa mensagem. Baruch Hashem. Deus é muito bom. Baruch Hashem. Por quê, querido? Olha só. Se a gente está falando que tem oposição, não se estribe no seu próprio entendimento, tá? Por quê? Porque hoje em dia, querido, a gente tem várias maneiras de se conhecer, de saber. Hoje em dia, com o mundo globalizado como nós estamos tendo hoje, você tem na palma da tua mão um telefone, tu pode perguntar, você pesquisa, e você tem tudo, informação atrás de informação. Então isso vai moldando nossa maneira de pensar, nossa maneira de viver, de tal forma que a Bíblia ela é perfeita. Quando ela fala não se apoie no seu próprio entendimento, é porque a gente vive por meio de conhecimento, né? Pelo mundo. O mundo faz isso conosco, né? Baruch Hashem. A gente sabe que a gente tem que estar no mundo. Bendito é o Eterno que a gente tem que estar no mundo, mas a gente tem a Torá justamente para que a gente possa andar nele de forma como Deus pede, né? Então, olha só que pensamento interessante aqui. A oposição a esse entendimento é a mentalidade da multidão mista, tá? Isso está dentro do texto, né? do relato dos espias, né? O principal, vou ler o que está escrito aqui, o principal opositor da emuná é a tendência de duvidar da palavra das promessas de Deus, é o que eu falei. Né? A gente tem essa nuvem de testemunhas e tal, e a gente olha, viu, das coisas que se vê e das coisas que se esperam. Tá? Então a gente espera que Deus faça as coisas na nossa vida, isso é a forma de promessa. Então a dúvida com relação a essas promessas, isso vai bloquear nossa imunidade, a gente não vai conseguir ter constância na nossa vida, né? Até com relação às bênçãos do Eterno. Especialmente sobre a pressão do grupo ou das circunstâncias adversas. O clássico sobre isso está lá em o relatório dos espias, em Números, né? 13 e 14, onde nós vemos que os espias trazem um relatório de desânimo focado no gigante em sua própria pequenez. O povo chora, o povo murmura e deseja voltar para o Egito, né? Os sábios,
eles comentam esse versículo, Urash destaca a linguagem usada pelos espias. Éramos como gafanhoto aos nossos próprios olhos. Ele comenta, eles disseram, é assim éramos aos olhos deles. Isso nós ouvimos deles, dos cananeus. Urash aponta que o erro fatal foi internalizar a percepção negativa do inimigo. A falta de emuná os fez se ver não através da promessa de Deus, mas através dos olhos de quem os temia. A incredulidade começa quando trocamos a perspectiva divina pela perspectiva humana. Isso aí é fatal, querido, isso é fatal. A gente vive meio dessa multidão que traz má notícia, que traz isso, é a confusão. Até mesmo dentro do nosso grupo religioso, pode haver situações que a gente olha e tal, para desanimar, para tirar nossa emuná. Irmãos, a busca com o Eterno, a sua devekut, a sua união com o Eterno, ela tem que ser pessoal. Ela não pode ser baseada nas pessoas, querido. Ela tem que buscar essa intimidade com o Eterno para que a gente não possa de maneira nenhuma desanimar e desistir no meio da caminhada. Esse é um perigo. De repente você possa estar ouvindo esse estudo, possa estar desanimado, enfraquecido com a sua emuná. Saiba, tenha certeza, o Eterno, ele quer e ele tem a solução para isso. Mas basta nós buscarmos, né, diante do Eterno, a força necessária para que a gente possa continuar. Baruch Hashem. Outro erro clássico também, da multidão mista, né? Lembra, nós pegamos provérbio, bitarron, né? Confiança plena, é se lançar plenamente, confiar nas promessas do Eterno, confiar, entregar mesmo, essa entrega na palavra de Deus, e falar a partir de hoje, olha, pode vir pensamento, pode vir, mas eu me entrego a palavra do Eterno, eu quero. Isso é uma oração que a gente pode fazer, um modelo de oração que a gente deve fazer. Porque senão essas vozes, esses pensamentos, essas influências, né, pode trazer negatividade para nós e trazer incredulidade, né? A multidão mista que saiu do Egito, né? Uma mentalidade escravizada, acostumada à idolatria, à realidade material. Eles não conseguiam suportar a ambiguidade e a dependência total de Deus no deserto, né? A emuná exige paciência e aceitação do divino. Essa multidão mista exige um Deus visível, controle imediato, né? Essa multidão mista, ela quer coisas fáceis, né? Hoje, religiões de portas abertas, de tal, tantas religiões e tal, as que mais enchem são as que mais prometem coisas ilusórias, que não acontece, que não é tangível, é apenas falacioso, é na troca, no dar que você vai receber e tudo mais. Enquanto Deus, ele pede somente que a gente ande com ele, seja fiel a ele, e as bênçãos do Senhor, como eu já ouvi, vai colar chapa nas tuas costas. Não vai ser você que vai ficar correndo atrás de brahá, de bênção. A brahá vai correr atrás de você. Atrás das suas costas vai ter um alvo assim, e a bênção vai estar colada atrás de você. Isso que é importante a gente saber, né? Essa é a promessa divina. Se a gente andar unido com o Eterno, a gente não fica andando atrás de brahá, de bênção, mas a bênção que vai atrás de mim. É uma consequência natural. Não ir atrás das vozes, né, como aconteceu no caso do bezerro de ouro, né? A impaciência das coisas imediatas, né, do imediatismo, eu decreto, eu faço, eu aconteço e tudo mais. É uma palavra que não existe isso com Deus, querido. Existe paciência, trabalho, emuná, aprovação da nossa fé, vai trazer o que? Constância, vai trazer essa perseverança, na verdade, no caminhar com o Eterno. Baruch Hashem. Querido, as horas já estão se avançando, e aqui para terminar, eu quero só tocar num assunto aqui bem interessante. Baruch Hashem. Vamos falar aqui sobre os dois homens
né, que existe dentro do ser humano. Eu tinha muita coisa para eu falar aqui, mas não. Deixa eu botar aqui o texto. Irmãos, eu quero tratar agora sobre algo que eu estou lendo, estou estudando, que me chamou a atenção. Até a própria Bíblia, lá dentro da Britar da Chá, a gente fala um pouco sobre isso, do homem encoberto do coração, né? A gente sabe pela dualidade do próprio hebraico que Deus, ele, quando insufla o fôlego de vida nas nossas narinas, né, do ser humano, é a vida dupla, né? Nós temos a vida material, por assim dizer, né? Isso aí representa o primeiro homem. Esse homem que tem que trabalhar, esse homem que tem que dominar, sujeitar a terra, arar a terra, pôr nome nos animais, isso aí foi ordem divina, né? O que aconteceu com Adão. Então ele tinha que ter essa vida material, né? Teve que ter essa vida de trabalhar, de cuidar de família. Estou contextualizando para a gente poder entender. Então, ele teria que frutificar, né? Encher a terra. Isso fala das coisas naturais da nossa vida, né? Isso também em todos os âmbitos da nossa vida. A emuná e a bitarron, ela está presente, porque Deus, nós temos que trazer o eterno para todo esse âmbito da nossa vida, né? Para o nosso trabalho, trazer para a nossa vida conjugal, para a nossa vida com nossos filhos, para a nossa vida de trabalho, né? Só que existe também um Adão, o Adão que tem que ter conexão com o eterno, aquele que ouvia a voz do eterno, né? Sabia o que o eterno estava falando, né? Que foi orientado pelo eterno, e com a queda isso se perde. Então o homem, ele se torna apenas um homem que trabalha, que trabalha a terra, que conquista. Então, contextualizando para hoje, você tem que conquistar, você tem que ser bem sucedido e tudo mais. Estou falando isso a nível de mundo, tá, querido? A nível de mundo, você tem que ter riquezas, que você tem que ostentar. Quanto mais ostentação, mais coisa, mais as pessoas celebram, e os valores são totalmente distorcidos e tudo mais. Isso, dentro da multidão mista, isso tem pessoas assim, não se faz em você. Dentro da própria comunidade judaica, isso acontece, né? É errado a gente querer conquistar, é errado a gente querer ter o melhor, de maneira nenhuma. A guerra está no conflito com o homem que quer servir a Deus. Esse homem que quer servir ao eterno, né? Então, por exemplo, eu vivo essa guerra, porque eu tenho que trabalhar no Shabat ainda. Mas eu tenho que sustentar minha família. Mas eu quero servir a Deus, eu quero, né? Então, essa guerra interior que nós temos é justamente a guerra da fé, é a emuná em prática, né? Você tem que trabalhar, você tem que sustentar, você tem que servir a Deus, você tem que cumprir suas obrigações com o eterno. Então, tudo isso aí, a fé, ela está ligada, e Deus quer que eu e você busquemos a Ele. Trazer Ele para o meio, para o centro, para que os dois polos sejam equilibrados. Tá? Sejam equilibrados.
E a solidão, querido, faz parte da vida deste homem que quer buscar Deus. Por quê? Qual é a solidão aqui? Porque tem pessoas que não querem buscar a Deus, tem pessoas que não estão buscando o mesmo objetivo que você. A multidão mista, ela está em todos os segmentos religiosos, no mundo, trabalho, tudo está lá. Dentro do meu trabalho tem, dentro do seu tem, dentro de comunidade também existem pessoas que estão lá só para fazer número, não querem buscar a Deus, não estão nem aí. Então, às vezes, essa solidão ela é necessária para buscar o eterno. Porque, às vezes, ou na maioria das vezes, a gente tem que buscar o eterno no nosso íntimo para que a nossa emuná possa ser fortalecida. Então, esse poder criativo que Deus nos deu de trabalhar, tudo mais, ela tem que ser realizada também por meio de emuná, por meio de fé, por meio de entrega a Deus, né? E o homem que busca o eterno, ele também precisa tirar um tempo para contemplar as obras de Deus, para dar aquela parada, aquela pausa nesse mundo de atividade que a gente tem hoje. Tem que se dar uma pausa. E as festas bíblicas, Baruch Hashem, eu estava pensando sobre isso. Deus é perfeito. Ele pede que você, durante 6 dias, você trabalhe, mas no 7º dia você pampa. Durante 6 dias você vai ter que estar conquistando. Não? No 7º dia, você é aquele que se conecta. Se une ao eterno e traz essa conexão para o seu cotidiano durante a semana. Porque senão a gente vira materialista, a gente só quer saber de isso, a nossa fé vai enfraquecendo, a nossa vida com o eterno vai esmorecendo e a gente não confia nele de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. O eterno não quer que isso aconteça. Queridos, fica aqui esse alerta, né? Esse estudo, querida, de um livro, né? Eu só parafraseei ele aqui um pouco, eu tenho estudado ele, eu achei interessantíssimo, né? É do Rabi Joseph Ber Soloveitchik, não sei se eu falei certo, Soloveitchik. Ele é um rabino que nasceu no ano de 1903 e faleceu no ano de 1993. É conhecido carinhosamente por Orav. Ele escreveu vários livros com relação a emuná. É um rabino conceituado, né? Ele traz essa analogia dos 2 homens, dos 2 Adão. Tá? Se alguém quiser se aprofundar mais, fique à vontade, que Deus abençoe. Tá? Eu só estou trazendo essa pauta aqui para que a gente possa aumentar a nossa emuná no eterno e agir com confiança, com bitahon diante do eterno. De maneira nenhuma construir deuses para nós, querido. As pessoas são seres humanos. Vamos aqui terminar com o comentário desse rabino que eu citei aqui, falando sobre os 2 homens, tá? O rabino Joseph Shilovich, tá? Ele diz o seguinte, ó, ele descreve os 2 aspectos dos homens religiosos, né? O homem da fé, né? Que é isso que eu falei, que majestoso, que domina o mundo, e o homem da fé humilde, né? Ele traz essas 2. Existe a fé que você vai conquistar, né? Você vai trabalhar juntamente com o seu trabalho. Lembra que eu falei, você tem que trazer Deus para o seu trabalho? Essa fé vai ser uma fé majestosa, porque as bênçãos vão começar a acontecer. Tá? É a fé que realiza um milagre, é a fé que você acorda de manhã cedo para trabalhar com fé, com emuná, saber que Deus vai te dar o sustento, né? Esse é o homem que trava a terra, o homem que sabe que vai plantar e a chuva vai descer porque o eterno vai mandar. Esse é o homem
né? De fé majestosa, um homem que trabalha, que sabe que o Eterno vai prover, né? Agora, tem a fé do humilde, né? Que é o que se submete a Deus, é aquele que é fiel a Deus, né? É aquele que vai sem questionamento, é aquele que tem bitarrone, que se entrega, é como o Abraham, na queda de Isaac, no amarramento de Isaac, né? Que ele vai pronto para sacrificar o seu filho, é bitarrone purinha, né? Não se apoiou no seu entendimento e nada, ele vai lá, isso é uma fé humilde, é no seu relacionamento com o Eterno, né? Você não pode ir com o seu ego inflado, né? Com Deus, não. Você tem que ter confiança e fé no mundo para trabalhar com garra, isso. Pessoas olham você conquistando porque sua fé está fazendo você e com fidelidade a Deus. Aí é humildade pura. Então, essa fé que vai você levantar trabalhando, trabalhar e você conquistar, é porque você tem uma fé humilde, porque você é um homem humilde e se humilha diante do Eterno e é fiel ao Eterno nos seus mandatos. Isso que é o interessante. Então, quando a gente traz isso para os dois mundos, eles se completam e isso se torna resultado de bênção e brahá. Então, vamos aqui algumas dicas para como a gente pode fortalecer, né, a nossa emuná. O estudo da Torá, né? O estudo da Torá fortalece a nossa emuná. O Mishneh Torá de Maimônides diz assim: o estudo das leis e da narrativa bíblica é o principal meio de conhecer a vontade e os atos de Deus, fortalecendo assim a nossa emuná. Então, você quer que Deus existe, ele é galardoador daqueles que buscam a ele. Então, como é que te busca a Deus? Buscando as suas orientações, a tua Torá, crê nas coisas que não se veem, né, mas que se esperam. A gente olha, viu, estuda, Deus tem promessa, aconteceu fatos ruins e bons, então serve de exemplo para nós. Essa nuvem de testemunhas. A gente vai trabalhando o que é bom. A prática, né, dos próprios mandamentos, as mitzvot, cada mitzvah, é um ato que conectiza a crença, como disse o Rabino Cortes. Onde está Deus? Onde quer que o deixe entrar. Né? Onde está Deus? Se você deixou ele entrar, ele vai entrando. Ó. A ação correta precede, fortalece a compreensão emocional e intelectual. Então, você quando pratica, você permite que Deus entre na tua vida. Né? E a gente sabe que Deus vai estar conosco, porque a gente pratica e vive. Né? A gente refletir sobre a criação, já falei sobre isso, né? O Salmo 19, versículo 2, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A via da reflexão intelectual sobre a complexidade e a beleza do mundo é um caminho fundamental para chegar ao amor e ao temor a Deus. Fundamentos da emuná. A gente olha para tudo que Deus criou e fez, e vê como Deus é perfeito. Eu estava até vendo um pouco de um documentário agora sobre a Terra e vendo a perfeição de Deus, né, nos mares, né, como os arrecifes, eles se regeneram, né? É uma coisa impressionante. Então Deus, ele é perfeito. Eles estão olhando para isso tudo, fortalece a nossa emuná. Isso faz a gente crer, olhando com a perspectiva certa, olhando com o olhar do Eterno. Baruch Hashem. Então, a conclusão do nosso estudo: para a tradição judaica, emuná é a coluna vertebral da existência do povo judeu. Nós já falamos isso. É uma confiança ativa, uma fidelidade que se prova na obediência e na perseverança. Seu grande opositor não é a dúvida honesta, mas a mentalidade da multidão mista, a impaciência, o materialismo, a internalização do medo e a rejeição da soberania divina em favor dos ídolos visíveis de soluções rápidas. Já falamos tudo isso aqui, né? A pessoa gosta de ter soluções rápidas. Tá? Não é aquela dúvida honesta, né?
você não sabe, você pergunta, são dúvidas. A dúvida pode levar você à fé, a crer. As perguntas, né? Estou falando aquela de dúvida gerada pela multidão mista, de pessoas que não creem em Deus. Né? Ou até mesmo diz que crê, fala outras coisas, e você acredita sem consultar, sem estar ligado com o Eterno. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Baru Adonai Leolam, amém, vê amém. Que Deus nos abençoe ricamente, querido, nessa semana que se adentra para mais um Yom Kippur. Que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos aceitos diante do Eterno, recebamos dele o perdão, recebamos dele os bons decretos, né, os ajustes, a repreensão, para que a gente possa ser pessoas melhores nesse ano que já se começou. Que Sukkot venha, que a alegria da Torá preencha nossos corações. Zrat Hashem. Queridos, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e que o Eterno lhes abençoe ricamente, poderosamente, em nome de Yeshua. Baruch Hashem. Faremos uma tefilá, pedimos ao Eterno, clamando ao Eterno para que a gente possa ter emuná shlemá, fé completa na sua palavra, nas suas promessas. Baruch Hashem. Eterno, em nome de Yeshua, Todarabá. Somos gratos a Ti, Eterno, pela Tua bondade e misericórdia. Conceda-nos, ó Deus, um momento de jejum propício, um momento de jejum, ó Deus, onde vamos alcançar o Teu coração e ser renovados, ó Deus. Ajuda a nossa falta de fé, ajuda-nos, ó Deus, a continuar crendo na Tua palavra e nos Teus mandamentos, Eterno. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e a glória para todo sempre, Eterno. Ajude-nos, ó Deus, na nossa pouca fé. Ajude-nos a ter bitahon, Eterno, a entregar nossas vidas plenamente, todas as áreas, Eterno, da nossa vida para Ti, Eterno. E nos lançarmos, ó Deus, confiando nas Tuas promessas, fiados no que Tu falou, Eterno. E assim possamos ter brahot, bênçãos, estabelecidas e restabelecidas nas nossas vidas, ó Deus. Em nome de Yeshua, amém e amém.